mais aí também. O interessante do Counter-Strike comparado com o futebol é que no futebol você sabe que vão ser 45 no primeiro tempo, ali o juiz dá uma prorrogação 3, 4, tem hora pra acabar, né, depois. Agora o CS, como é o melhor de 3, pode acabar em 2 horas, pode acabar com 2 atropelos e ser pode ter várias prorrogações pode ir pra 3 horas, 3 horas e meia. Acho que pra vocês da televisão fica difícil. Agora já me falaram. Deixa eu só roubar a cena aqui, que eu tô fazendo o Snap aqui também. Snap, né? Ó, ESP Underline Interativo. Pra você que tem o Snapchat aí, você que tá querendo acompanhar os bastidores da transmissão, eu tô fazendo aqui, ó, Snapchat ao vivo, live, diretamente do estúdio. Vamos tirar uma selfie aqui, ó. Ô, Otávio, calma aí, Otávio. Me responde uma coisa. Segura. A mira do cara é boa mesmo? Não, é a melhor que tem. É a melhor que tem. Ele é, pra mim, o melhor Alper, que a gente chama, né? O melhor AWP do mundo. Que é o jogador que joga com o Sniper Rifle, né? Que é o rifle Sniper. Só que aí que tá. Aquele Sniper de assalto. Aquele chato de longe, né? Aquele que você dá um tiro e você mata. Pra não estragar o enterro, que você sempre fala, né? O velório, o velório. Ô, Fallen, mas não bastou ter a melhor mira do planeta. Eu quero entrar nessa polêmica aí da sua eliminação da E-League, né? Você até falou, pô, dá um lenço, era pra eu estar nesse lugar aí, disputando agora essa reta final. Como que você recebeu? Como é que tudo se desenrolou? Porque o que aconteceu foi uma eliminação em virtude de uma troca de time. Você trocou de time no meio do campeonato, né? O que aconteceu foi o seguinte, no Counter-Strike, os campeonatos sempre foram mais ou menos como é no tênis. O jogador tem a sua vaga só que lá é mais fácil você entender porque é individual, né? Mas aqui no Counter-Strike, essa mesma filosofia, só que baseada num outro detalhe que é a questão dos 60%. Então vamos supor que nós 5 aqui fôssemos um time. Né? Se eu resolvesse remover Formiga e ela, nós ficaríamos 60%. Então a vaga seria nossa, entendeu? Vocês teriam que arrumar outro time. É a maioria. E assim é feito há mais de 15 anos no nosso esporte. A E-League montou um campeonato um pouco diferente, talvez por ser um televisionado, talvez por vir por uma outra ideia, né, outros conceitos de outros torneios, ela veio e montou um campeonato com as organizações. E isso acaba sendo um pouco prejudicial para os jogadores por algumas questões. Então a gente até entende a decisão deles, né, entende como o campeonato foi montado, a gente só fica triste porque é uma coisa que nós não estamos acostumados, entendeu? Os jogadores não estão acostumados a ficar reféns das organizações, né? E nesse caso o campeonato é das organizações. Então como a gente infelizmente expirou o nosso contrato no meio da temporada, nós estávamos indo para outro clube, a gente acabou perdendo, eles não quiseram transferir. Então a gente ficou um pouco chateado, mas a gente bola para frente, entendeu? Águas passadas e estão fazendo um puta no campeonato legal. Aqui mesmo no Brasil estão ajudando a movimentar vocês, a Esporte Interativo, cobrindo. Transmitindo para todo o Brasil. Então está sendo super legal, entendeu? Embora a gente esteja fora, a gente vai continuar acompanhando os jogos e torcendo para as equipes lá, que tem muito amigo nosso jogando. Puxaram o seu tapete, não? Calma aí, Otávio. Vamos nessa polêmica aí, que você sabe que a gente gosta pouco. Dentro dessa polêmica, eu acho que é só importante a gente ressaltar, assim, que dentro da polêmica, eles cumpriram o contrato que eles tinham com a LG, né, que acabava no dia 1º de julho, então eles não rasgaram o contrato, eles cumpriram o contrato com a antiga equipe deles, e mais do que isso, eles já eram a primeira equipe ranqueada no mundo, o melhor time do mundo como Luminosity, então eles melhoraram de vida, eles foram para uma organização que pagava melhor a eles, foram para uma organização que é uma das melhores do mundo no quesito esportes também, com as outras equipes que a SK tem, que tem uma estrutura incrível na Alemanha, que deu uma estrutura melhor de trabalho para eles também nos Estados Unidos, então acho que quanto a isso não resta dúvida, eles fizeram o que tinham que fazer mesmo. Agora um upgrade, né? Exatamente. Só explicando ou tentando esclarecer, os times, no caso, as equipes, as organizações, que no caso da E-League meio que comandam, porque esse é o conceito de uma liga, né? Sim. O poder está na mão dos clubes ou dos times. Esses times têm um dono e eles ganham como? Tem a premiação, que não sei como é a divisão de percentual, e os patrocínios, eles sobrevivem assim. Deixa eu acrescentar, Formiga, a tua pergunta, que o Bruno Biglia, ele pergunta qual o salário de um player profissional, Então, essa é uma coisa interessante. Primeiro, respondendo a sua pergunta, como é que sobrevive um dono de organização? O dono de organização é como se fosse um dono de um clube. Ele pode ser o dono do Flamengo, por exemplo. Ele vai ganhar com todas as atribuições que giram ao redor disso. Patrocínios, venda de camiseta, valor da marca agregado. A venda de vocês. No futuro, também, que é uma coisa que os times estão brigando, se o campeonato está na televisão, deve se repassar direitos de imagem. Isso existe, né? No futebol, existe em outros esportes. É uma coisa que está sendo nova agora. Então, o dono da organização, ele é o dono da marca. Premiações, sendo bem sincero, eles não vivem disso, porque primeiro que você não sabe se o seu time vai ganhar o campeonato a todo instante, que é uma coisa que você depende de resultado, você não pode cobrar sempre. Segundo que é muito maior a porcentagem dos jogadores, 80%, 90%, 85%, do que para as organizações. Agora, respondendo a pergunta sobre o salário, para vocês terem uma ideia, a gente chegou nos Estados Unidos, jogando para um time brasileiro, ganhando cerca de $300 cada jogador. Ganhava em real, mas passando para o dólar. Quando a gente passou para a próxima organização, a gente deu um pulo para $1.000, $1.500 a inicial. E nisso nós éramos uma equipe ainda tentando buscar nossa ascensão. Em menos de um ano, que foi a maior ascensão de uma equipe CSGO da história, nós somos bicampeões mundiais e o melhor time do mundo. Então é uma coisa que não acontece sempre. Então é por isso que existiu esse problema do contrato e tal. A gente estava num time
defasado para a nossa situação, porque mudou muito rápido. Entendeu? O nosso contrato de 1 ano, mas de 1 ano você foi um time que só jogava no Brasil para o melhor time do mundo, bicampeão 2 vezes. Então por isso que teve esses conflitos, entendeu? E aí o nosso salário subiu potencialmente, entendeu? Hoje em dia, os times que estão no topo, as melhores equipes... passagem para o Brasil, morar onde quiser, teve tem todas as regalias, exatamente, uma casa maior onde a gente está agora e tudo mais. Mas só para finalizar o salário, né, que acho que foi a dúvida do rapaz, os salários dos times variam de acordo com os jogadores, como ele comentou. No futebol tem muito passe, né? Por exemplo, o Neymar pode valer mais do que o outro jogador do Barcelona, ganha mais. No esporte ainda não tem muito isso, mas existem alguns casos onde um jogador, pelo fato dele transmitir e gostar de fazer transmissões dele mesmo jogando, as pessoas assistirem ele é um cara que gera mais valor para a organização. Aí ele ganha um pouquinho mais. Não é o caso do nosso time. Nosso time todo mundo ganha igual. E a faixa salarial dos jogadores gira em torno de 5 a 10 mil dólares, dependendo do time, podendo ter sessões para mais, sessões para menos no nível profissional. Agora, esse seu time agora é uma referência, né? O SK Gaming. E me disseram, Fallen, que o Bayern de Munique tá querendo, de repente, comprar esse time. Eu sei que tem outras histórias de outros times que compraram. Schalke 04, Manchester City. Aqui no Brasil, o Santos Futebol Clube está investindo, né, nos esportes. Como é que foi isso? Você já tem alguma informação que possa dar aqui para o nosso público? O Bayern de Munique, de repente, no próximo programa que você participar, ao invés dessa camisa, pode ser que você envergue a camisa do Bayern de Munique? Eu ia gostar. Ia ser você trazer uma camisa autografada ali do Neuer pra mim, quem sabe, né? Agora você que é meu parça. Pode ser a minha junto com a dele, não? Pode ser. Não, a sua já tô esperando. Você me prometeu e não me deu, pô. Mas basicamente, cara, como a gente é muito novo na versão ainda, a gente não tem muito essas informações privilegiadas. Mas a gente sabe que algumas outras equipes, como o Schalke, como você comentou, estão atrás de clubes de esporte eletrônico. Né? E sobre o Bayern, a gente sabe que o pessoal donos da nossa organização da SK, eles são de Colônia, é alemã. Né? Então já tem alguma coisa aí que pode acontecer. Né? E a gente ouviu falar, mas não tem confirmação de que eles realmente conhecem o pessoal do Bayern. Mas aí, para você dizer que já está avançado, que vai virar o Bayern, está muito longe, entendeu? Mas existe a possibilidade. Leva outro patamar. Só de ter essa especulação aí já é sensacional. Você traz grife, de repente, quer queira, quer não, é colar, um usa o outro, né? O Bayern usaria um esporte que é o presente e o futuro, e o esporte usaria as grifes dos clubes que já são organizações consagradas. Mas eu queria entrar nesse ponto que eu acho que é importantíssimo para quem está em casa e não conhece ou questiona a questão do ser ou não esporte. Por que é tratado como esporte? E aí eu queria ouvir os teus argumentos, porque há outros esportes que a gente também questiona, mas que já são consagrados como esporte. Exemplo, xadrez, sinuca, né? Xadrez, pôquer e por aí vai. Não. E que exigem tanto esforço, talvez até menos esforço físico do que as 3, 4 horas você fica sentada lá com o dedo... Eu acho que a gente não deve medir se é um esporte ou não pelo esforço físico, porque a gente vai entrar numa questão que, como você já falou, já está errado. Porque o xadrez, por exemplo, é um esporte que não tem esforço físico, mas é um esporte conhecido. Para mim, o esporte, você considera uma coisa esporte pelo quanto ele afeta você como pessoa e quanto a sua comunidade. Porque eu acho tem que ter competição, né? Tem que ter competição, é claro, né? Acho que a parte principal é a parte competitiva. Mas, por exemplo, o esporte, cara, para um jogador, para uma pessoa, ela vai fazer com que ele sempre queira ser o melhor, ou seja, ele vai se dedicar. No caso de esportes em equipe, como é o nosso e muitos outros, você vai ter a integração com os seus companheiros de equipe, então você vai ter que saber lidar com pessoas diferentes que você vai ter que saber comunicar de uma maneira melhor. Então, exemplo, às vezes a gente quer passar uma mensagem para alguém, mas fala no tom errado ou fala com palavra que não é tão amistosa e o cara fica bravo e você daqui a pouco tá fora do time e de repente deu briga de elenco. Quantas vezes a gente vê isso daí? Tem os racha, Pode, com certeza, tem muito jogador bom de Counter-Strike que às vezes está sem equipe porque não sabe se relacionar. Então o esporte, para mim, os valores são esses daí, você superar, você se dedicar, você estar junto com seus companheiros de equipe e ter que saber lidar em grupo. E essas são coisas que você não precisa ser jogador profissional para levar para sua vida, né? Então vou dar um exemplo, às vezes o seu filho você vai colocar numa escolinha de futebol, né? E você quer que ele esteja com outros jogadores, que ele esteja ali praticando, que ele vai ter contato com outras pessoas diferentes. Ele não vai, talvez, ser o Neymar. A chance de pessoas que viram o Neymar são 0,001%, mas ele vai levar para a vida dele essa experiência no ambiente de trabalho depois, ele vai poder usar isso quando ele tiver alguma coisa. Também, né? Então, assim, eu vejo o esporte eletrônico como um esporte por causa desses atributos, cara. Tudo que você tem no esporte que tem atividade física, você tem no Counter-Strike, você tem no League of Legends, tem que se dedicar, tem que saber estar em grupo, tem que sacrificar muitas coisas para você poder atingir, tem que treinar muito. Você falou a vida de atleta mesmo, não tem jeito. A vida é igual. Envolve diretamente o talento dos caras, envolve paixão, porque as arenas ficam lotadas por torcedores que consomem a marca, que torcem ferozmente por aquilo. Envolve as grandes estrelas, porque como falam, é o melhor Alp do mundo, o melhor capitão do mundo, da melhor equipe do mundo. Então, são grandes personagens. Então, acho que assim, não é porque o cara não está correndo que aquilo ali não é o esporte. Eu acho que é um pensamento meio errado. A tua geração
geração, na verdade até um pouco antes, né? Que você virou profissional em 2009, né? O Counter-Strike já vem com competição 2004, um pouco antes disso. Então, acho que essa geração tem um trabalho até de inclusão interessante. Por que eu falo de inclusão? Porque assim, a minha geração, sou talvez uma antes de você, muitas vezes ia para o computador, para o videogame, como alguns amigos meus, como forma de fuga ali. O cara não se via incluído, não jogava futebol, ou não jogava basquete, ou era um caso mais retraído, e ele se completava jogando. Hoje, essas pessoas que antes eram meio que, o cara ele passa as férias dentro de um quarto, só jogando. Por não fazer outras coisas. Isso, ele era meio que excluído. E vocês trouxeram uma comunidade nova, essas pessoas estão se encontrando, eles se sentem com autoestima, porque eu não jogo futebol, mas eu posso ser tão reconhecido quanto um cara da minha sala que joga bem. Então acho que esse papel é importante também. Nesse clima aí que o Formiga trouxe, o Carlos Eduardo pergunta se você jogou em muita lan house. Como é que foi teu início? E muita gente está perguntando por que o verdadeiro. Qual a explicação? Vamos lá, para a primeira pergunta. Eu comecei a jogar justamente nas lan houses. Acho que o pessoal que tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais velho, vai lembrar que em 2002, 2003... rolou uma explosão de lan houses pelo Brasil todo, né? E aí um dos jogos que rolavam na lan house, que o mais conhecido deles era o Counter-Strike. Então, assim, minha vida inteira eu joguei na lan house, de 2003 até hoje, né? Eu estava comentando com o Otávio, eu não parei de jogar Counter-Strike desde que eu comecei, né? Então, quando eu comecei a jogar Counter-Strike, eu era um cara que gostava de competição. Escolinha de futebol, campeonatinho em clube da cidade. Não jogava tão bem, senão talvez eu tivesse feito tudo bem, né? Virou goleiro, né? Virou goleiro. Não fala isso. Aliás, tem uma história que eu vou contar mais pra frente no programa aqui. Sobre o 7-1 que voltou a acontecer lá na Alemanha. Mas enfim. Para os alemães. Não. É a mesma coisa que eu gostava no futebol, que era competir, eu acabei encontrando no Counter-Strike por estar jogando com outras pessoas. E aquilo que você falou, você estava num ambiente que as pessoas também queriam competir, daqui a pouquinho montava o time e tudo mais. Então, minha vida toda vai ser por lan house. A segunda pergunta era... O verdadeiro, por quê? O verdadeiro aconteceu por um motivo... Tem uma cópia aí? Tem um genérico solto aí no mundo? O Fernando que joga comigo, o Fer, ele brincou que eu sempre estava usando uma marca de equipamento e ele falou, esse cara é o verdadeiro rei, né? Sempre usando essa marca de equipamento. Aí só que isso mudou. Como o pessoal começou a chamar de verdadeiro, a galera que gosta de mim gostou do verdadeiro e começou a usar por outros motivos. Então hoje o pessoal gosta porque sabe que eu levo as coisas a sério, que eu tenho integridade nas coisas que eu estou fazendo, então eu levo muito a sério a parte de ensinar a galera. Então eles gostam da figura, entendeu? Acabou mudando um pouco o conceito, mas foi aí que começou, foi graças a uma trollagem, né? Rapaz, você sabe como os caras gostam de brincar, né? Lógico. Então o início já virou vários memes. O início em 2002, né? Eu fico pensando, não tinha nem nascido em 2002, né? Coisa de louco, é coisa que acontece. Continua com a careca de neném aí. Ô, Fala, enquanto você arrebenta no jogo, Otávio Neto solta a voz e se consagra. A gente separou um trechinho, dá uma olhada aí. E aí, meu amigo, vem que o Fallen manda pra você um recado, uma carta de amor. Um telegrama doutrinado do Fallen no rosto do Nothing, que de malandrinho não tem Nothing. Fallen, como é que é isso? Você vê o seu desempenho narrado. Seu desempenho narrado. Agora, vou falar que impressiona. A gente escuta narrações há muito tempo, mas ver o Otávio que não estava diretamente ligado ao Counter-Strike até pouco tempo atrás, narrando legal, porque ele traz o dom da narração, é claro que ele tem, ele sabe fazer isso em qualquer coisa. Se ele for narrar eu indo na porta, eu acho que ele narra bem, mas ele conseguiu pegar muito rápido, cara, essa parte do jogo, e o jogo tem um ritmo muito diferente, né? O futebol é mais pausado, tem aqueles lances de ataque e tal, que você se anima, mas o Counter-Strike é o tempo todo pauleira, né? Rolando, então impressionou muito, não só a mim, mas toda a nossa comunidade ver o desempenho do Otávio. Como é isso, hein, Otávio? Porque eu te conheço já de outros carnavais, eu acompanhei seu início aqui nos canais de Esporte Interativo, narrando jogos mundiais militares, cabo de guerra e tudo mais. Saudades. Agora, esse é um desafio que não sei se de repente você esperava encontrar na carreira. Você esqueceu do paragliding, né? Também. O bom paragliding. Cara, eu sempre digo isso pra todo mundo que pergunta, assim, foi um boom muito grande, a comunidade me abraçou, como o Fallen disse, e assim, eu sou extremamente grato, porque eu tinha um receio muito grande de ser um nicho muito específico, um nicho muito fechado, dos caras serem críticos pra caramba, assim, com quem vem de fora e tal. E são muito, mesmo, né? Então, mas eu tinha um receio de falar qualquer besteira, de tentar meio que ir pisando em ovos ali no início, mas eu falei, cara, não tem como eu não ser eu mesmo nas transmissões. Tudo que eu narro, pessoal que costuma assistir, seja NFL, seja futebol, seja MMA, eu sempre faço esses bordões engraçados e acho que isso é uma forma também de trazer pessoas que não conhecem aquele esporte ou que de certa forma sejam preconceituosas com aquilo, a passar a se interessar. Então o cara
escuta uma piada e fala, pô, isso deve ser interessante. Aí começa a assistir e a gente vai sendo didático explicando o que é um pouquinho do jogo também. E eu acho que é até interessante levantar essa bola para o Fallen sobre explicar o que é o jogo, para ele falar um pouquinho do trabalho dele com a Games Academy, né? Porque é algo muito humano que ele faz com a Games Academy e, sobretudo, com tudo que ele passou. Desde a mudança dele para os Estados Unidos, os perrengues que eles passaram lá, morando em casa apertada, dividindo cama, os jogadores, de não ter uma estrutura, de não ter um grande salário. E a preocupação, sobretudo, que você tem em transformar a Games Academy em uma escola de verdade de formação, não só de cyberatletas, né? Mas também uma escola de formação de caráter das crianças, para também quebrar esse preconceito dos pais, né? Exatamente. A minha ideia foi, como eu comentei, o projeto nasceu de uma ideia que era só dar aulas e conforme a comunidade foi precisando, ele foi se adaptando para suprir necessidades. Hoje eu vejo que a gente está num momento que o esporte precisa entrar na casa de pessoas que não sabem muito bem o que é o nosso esporte, né? Não sabem muito bem o que é isso ainda. E já entrou, porque por mais que talvez não esteja na TV deles ainda, começou agora, mas o filho já está jogando, né? Tem um sobrinho que gosta, alguém que está assistindo, então já está lá dentro. Agora, eu acho que é um papel da gente tentar mostrar para os pais, mostrar para a galera que cuida dessas pessoas, que o pessoal um pouco mais velho, por que está lá e o que é, né? E aí que eu estava comentando com o Otávio. Agora eu vejo a Games Academy com um grande potencial da gente casar o esporte eletrônico para um lado mais acadêmico. Então, por exemplo, o pai tem o filho jogando em casa, né? Querendo ou não, o filho gosta de jogar, eu acho que isso está na casa de todo mundo. Então, como é que o pai poderia fazer para isso seja benéfico, né? Então, a partir do momento que você aceita que isso vai acontecer, como é que pode ser benéfico? Um dos exemplos de uma coisa que eu quero implementar no nosso projeto é que seja opcional, mas mais ou menos obrigatório, o curso de inglês ao mesmo tempo. Então, de repente, a molecada que está com 9 anos querendo aprender a jogar Counter-Strike, para ele poder assistir às aulas, poder competir, o pai pode escolher no perfil dele, por exemplo, que ele vai ser obrigado a também ir acompanhando o curso de inglês. Ou seja, o cara, por mais que ele não se torne um Fallen, não se torne um jogador de CS, em 1, 2 anos, bem acompanhado, o cara vai estar no mínimo com todas as experiências que eu comentei agora há pouco de um esporte e também com o inglês andando, né, que é uma coisa importante para a vida. Outra coisa que pode ser, na minha carreira eu tive que passar por muitas dificuldades, né, eu tive que ir para campeonato sem saber se eu tenho dinheiro para voltar, muitas vezes torcendo para eu ganhar ou ficar numa colocação para poder voltar. Tive problema em casa também, passei problemas em casa, que todo mundo que joga na minha idade, no começo não era um esporte, isso aqui era uma coisa que estava começando, entendeu? Não era uma coisa que o pai falava, não, é um negócio que pode dar futuro se o moleque for bom, coisa assim. Então eu estava muito no começo, né? Passei por resistência na família, que depois foi entendendo. Eles que da família sempre teve com você ou no início eles falaram, pô, Fallen, você tem que... A engenharia que você fazia, né? Pô, Fallen, não pode deixar de lado ali a faculdade, meu amigo. É legal você tocar nesse assunto, né, cara? Você chegou a terminar a faculdade? Eu cheguei a começar. Terminar não. Mas é por outro motivo. Vamos lá. Para explicar esse caso é o seguinte. A minha família sempre... Eu joguei por causa dos meus irmãos mais velhos. Então sempre teve uma crítica para meus irmãos. Putz, vocês estão influenciando o menino mais novo a jogar. Né? Não é legal o que vocês estão fazendo. Então meus irmãos tiveram muita pressão nisso também. E eu gostava muito. Só que uma coisa que sempre foi muito certa em casa é a questão do dever e do merecimento, né? Então, eu ia para a escola de manhã, né? Sempre fui um bom aluno, sempre fui aquele cara que gostava de fazer tarefa antes para não ter que fazer em casa, sabe? Mas sempre prestando atenção na aula, então, de fato, nunca repeti de ano, é claro, esse tipo de coisa. Então, de tarde, trabalhava com meus pais, tinha loja de informática. Então, de manhã escola, de tarde trabalho, de noite meu hobby, né? Então, ao invés de eu sair jogar bola, algumas vezes podia sair, mas o meu hobby era o quê? Ter uma equipe, jogar com eles de noite, das 7 às 9, 7 às 10, dormir, no outro dia repetir, finais de semana viajar para outra cidade, conhecer o pessoal e jogar campeonato. Esse foi o meu hobby de 2003 a 2009. Agora, Fallen, duas perguntas. Primeiro que eu quero que você me convença a deixar meu filho jogar. Meu filho tem 10 anos, eu não sei qual é a censura do Counter-Strike, você nem se Você tem. não deixa o Cauê jogar? Porque eu e a Renata em casa... Ele vai deixar. É chato demais esse paizão aí, meu. Qual foi a minha primeira frase? Eu quero que você me convença. Eu quero, uma das funções da Games Academy é mostrar para os pais o preconceito. Eu estou com preconceito agora. Tá. Vamos fingir que eu sou um pai preconceituoso. Não vamos sou nem um pouco. no caso. Isso. E aí eu quero que você me convença. Lá em casa, assim, eu e a minha mulher, o meu filho não joga jogo de tiro. Volta e meia ele brinca com um ou outro e tal. Então, me convença. Sim. Segundo, por que essa explosão do Counter-Strike? Porque tem vários jogos no mercado de tiro. Meu filho tem PlayStation, por exemplo. Tem lá o... Enfim, ele tem lá Uncharted, ele tem outros jogos que não são de primeira pessoa. Call of Duty, Battlefield. Por que o Counter-Strike? Primeiro, eu acho que se você negar uma coisa que o seu filho quer fazer... já temos um problema aí. Por um motivo que você... Dificilmente ele vai entender. Se você simplesmente negar 100%... Ele argumenta que não vai sair atirando em ninguém no meio da rua. Não, nem é por isso. Vamos supor que seu filho queira ser bailarino. Vamos dar outro exemplo. E você fala, não, bailarino você não vai ser.
vai ser uma criança frustrada por causa da vida, porque você não deixou ele experimentar uma coisa que ele queria fazer, certo? Entendi. Então, se você simplesmente negar ele, não dá nem a oportunidade de ele fazer, eu acho que você está errado nesse sentido, e não só para o jogo, o esporte eletrônico, mas qualquer coisa na vida. Aí, segundo, se você conseguir alinhar com o seu filho que isso vai ser uma condição através de outras coisas que ele fizer, eu acho que pode ser um negócio proveitoso. Então, filho, você pode jogar, filho, só que para você poder jogar, cara, eu quero que você vá bem na escola, filho, eu quero que você chegue com um boletim aqui, que você não repita de ano, entendeu? Enquanto você estiver fazendo essas coisas, tô com você, filho, o hobby é legal, é um negócio que vai ser útil para você depois, só que você vai ter que mostrar que você merece. O meu grande então você tem que levar para esse lado, entendeu? O meu grande ponto, assim, eu acho esse lado interessante, o meu grande ponto há uma censura no jogo. E assim, eu não sei se a cabecinha dele de 10 anos está preparada para aquele estímulo, daquele conceito de que ele tem que atirar em alguém. Pode ser bobagem minha, eu tento rever isso, eu tô com a cabeça aberta. Entendi, não, mas esse é um ponto que muitas pessoas pensam, é por isso que os jogos realmente têm faixa etária e tudo mais, porque realmente não é recomendado. Para essa questão, eu não vou ser um especialista para falar nisso, eu não sei o quanto isso afeta uma criança ou não, né? Eu não acho que não cabe muito a mim, mas o que eu posso dizer é que perto do pai as coisas ficam muito menos nocivas. Então, de repente, se você se interessar um pouquinho mais em acompanhar ele jogando, em tentar entender o que ele está fazendo,